Gente, hoje nós vamos ter a nossa eletiva. Nós trouxemos um convidado super importante, importante tanto para a parte pessoal nossa, tanto quanto a parte profissional, tanto como realização da escola também. Porque na escola ela já conseguiu formar várias pessoas importantes, e o Elias é uma dessas pessoas muito importantes que a escola conseguiu formar. Não só formar, mas também como pessoa é um cidadão assim muito respeitoso, muito comprometido com tudo que ele fazia dentro do ambiente escolar. Então ele é um super exemplo que a escola tem e um super exemplo que vocês podem utilizar aí como gancho para a carreira de vocês, para o sonho de vocês. Tive a oportunidade de ser atendido por ele também, num momento em que eu estava meio complicado na minha vida, ele que me atendeu, e é um profissionalismo também impecável. Então, eu posso falar desse rapaz, assim, que conheço bem ele. Então, é um convidado muito especial que nós estamos trazendo para vocês. E aí, Elias, eu deixo você mesmo próprio se apresentando, falando sobre tudo aquilo que você passou pela escola, o seu trajeto, o seu curso, e quero que você traga bastante vivência para esse pessoal que está aí tentando conquistar uma vaga no mercado de trabalho e abraçar com os 10 dedos o seu sonho de vida profissional. É isso aí, professor. Como você mesmo disse, né, formado aí pelo Belém da Serra, já fazem 7 anos aí que a gente já trilhou esse caminho. Foi um caminho, assim, não muito fácil, lógico, né, porque nada na vida é fácil. Foi logo no terceiro ano, não sei se ainda existe, eu acho que existia esse programa já há um tempo, que foi um programa Vence que o próprio governo ofereceu para os alunos para estar participando, fazer um curso, um determinado curso técnico. E foi nesses cursos aí que acabei me interessando por enfermagem e tal, fiz o curso, um curso que digo que não é assim, se você for começar pela bioética, foi a matéria por onde eu comecei, foi um curso assim que de início falou, meu, eu não quero isso. Logo de cara, você fala assim, meu, é muita regra, é muita lei, você tem que aprender lei aqui, lei ali. E é um curso que você fala, meu, mas eu vim falar enfermagem, quero saber do corpo humano, quero saber. E no começo foi muito complicado, porque não era fácil entender. Eu estudava o ensino médio e ainda fazia o curso de enfermagem. Então era bem complicado. Então, passado-se o ensino médio, concluí, dei continuidade no ensino técnico, onde eu me interessei muito em anatomia. Anatomia eu acho que foi a parte onde trouxe a paixão pela enfermagem de verdade. Então, acho que o primeiro de tudo é você saber gostar do que você for fazer, independente de qual área que for. Você tem que, no mínimo, você ter o primeiro gosto. Você gostando, já parte do princípio. O resto, é só você correr atrás, porque não adianta você ficar esperando cair do céu, que nada cai do céu, né? A área em si, ela é diversa, tem muita vaga de trabalho. Não tem como falar para você que não tem, porque eu mesmo já trabalhei em 2 serviços, então tive a experiência de ter 2 empregos. A opção de remuneração é muito boa. Você acaba conhecendo bastante gente e é uma área muito curta, muito pequena. Por ser vários hospitais, acabam tendo esses casos de pessoas que trabalham em diversos hospitais, você acaba se conhecendo. E se você trabalha bem, você acaba tendo esse meio que uma puxada, trabalhou bem lá, você não teve que sair, outra pessoa já te indica, né, fala, ó, trabalha aqui, ó, aqui é legal. Então é uma área que sempre tem vaga de emprego, é uma área que você é bem recebido, lógico que se você com humildade sempre, né? Independente, se você chegar lá, fui bem no curso, que muita gente era assim, fui bem no curso, sei tudo. Mas no começo eu não sabia nem o que era uma agulha 40x12, que hoje em dia quando você for fazer o curso, você vai entender que é agulha para aspirar, né? Tipo, uma coisa bem besta, mas você tem que saber qual tipo de agulha. Onde eu vou fazer a medicação? É intramuscular? É subcutânea? Então, tem muita coisa para aprender. É um curso, assim, que, para quem quer entrar na área da saúde, eu acho que é a base. O início tem que começar ali, o auxiliar e o técnico. Porque, tanto para você ser enfermeiro, quanto para você ser um médico futuramente, você tem que ter uma noção básica.
a noção básica, porque ali eles vão te ensinar tudo o que você precisa saber. É o início de tudo. Muito enfermeiro que eu conheço se formou primeiro como auxiliar e técnico, para depois se tornar enfermeiro, porque a visão é diferente, o jeito de tratar com o paciente é diferente, porque muitas das vezes a faculdade em si, ela forma um enfermeiro muito mexer mais com papel e às vezes acaba de tratar, lembrar do ser humano, de lembrar o que o ser humano é, que não é só uma doença, é uma pessoa fragilizada, uma pessoa que está no momento crítico. Você tem que dar. A gente fala que na enfermagem a gente tem que ser psicólogo, nutricionista, a gente tem que ser tudo, porque você tem que dar o suporte, você tem que conversar, a paciente está numa situação crítica, fala, não, vai ficar tudo bem, fica tranquila, ó, conversa com o enfermeiro, o paciente não está conseguindo comer, vamos mudar uma dieta, vamos conversar aqui uma dieta, ó, essa dieta cabe melhor para esse paciente do que para esse, então a gente acaba tendo essa visão, uma visão um pouco mais ampla do que quando você vai direto fazer enfermagem. Não estou dizendo que você também não pode fazer, isso é de cada um. Cada um tem uma forma diferente de aprendizado. E eu aprendi assim, então o mais prático começa pelo baixo, vai aprendendo. E outra, você vai gastando, é um curso de 2 anos, o curso técnico. Então, se não for algo que você quer, pelo menos não foi tanto tempo que você perdeu. Então, é um curso que você consegue ter uma visão do que você quer para a vida e um curso que você fala, putz, é isso. Se for isso, cabeça para dentro e bora jogar, porque a caminhada é longa. Ô, Elias, eu vou no decorrer, a gente vai fazendo pergunta de acordo com o assunto, porque o assunto é interessante. No Certo. começo da nossa eletiva, que nós estamos encaminhadas já para a quinta, né, Mari? Hoje é a quinta aula. É a quinta aula hoje. No Isso. começo da nossa eletiva, quando nós falamos com o pessoal, surgiu assim um comentário que até gerou uma certa comoção por parte de todos, que era assim, quando você vai fazer um curso, busca-se muito o nome da instituição em que você vai fazer o curso. Eu Sim. queria a sua visão, agora que você está no campo profissional, já está trabalhando, quando você vai buscar um curso de técnico de enfermagem, por exemplo, que você fez, ele vai do estabelecimento, do nome da instituição, ou é mais da pessoa mesmo, ela querer fazer, da vontade dela? Professor, eu acho que assim, varia um pouco dos dois. Eu vou pegar um exemplo bem simples. Eu fiz o curso no determinado colégio em Franco da Rocha. Como eu falei, no começo eu mesmo não me interessava nada pelo curso. Então, no começo foi complicado fazer o curso. E outras pessoas foram no mesmo caminho. Só que assim, a partir do momento que você acha algo para focar, algo para se interessar e falar assim, não, eu quero aprender, tipo, tem a diferença entre o estudar e o aprender, né? Você estuda, daqui a pouco você esquece. O aprender, aquilo é a vida toda. Então, o que eu falo que eu aprendi. Então, vai muito disso. E tem um determinado outro colégio, em Caieiras, que outra colega minha fez. E assim, a questão de oferta de trabalho, eles olham muito pela carga horária. Então, depende muito da carga horária de um curso para outro. Então, aonde eu tinha, eles tinham mais carga horária para a parte prática. Então, assim, eles davam um conteúdo, mas eles tinham um apanhado de 6 meses dentro do curso só a parte prática. Então, a gente ia para o hospital, a gente colocava a mão no paciente, a gente era para medicar, era para dar banho, era para trocar. Tudo que tinha que fazer, teoricamente, a gente assumia. Em outros colégios, esses colégios, eles não dão tanto essa liberdade. Então, a partir do momento que você ia para o hospital, você mais observava, você mais fazer uma coisa mais simples do que você colocava a mão no paciente. Então, vai do nome do curso e vai de você querer aprender, porque são duas coisas que pesam. E a, o curso que eu fiz normalmente é o que é mais procurado por conta dessa carga horária que eles têm para a prática, entendeu? Então é muito isso. Perfeito. Esclareceu uma dúvida muito importante que acho que muitos tinham com relação a isso, porque, e tal instituição, instituição renomada, né? Então, você fala assim, às vezes você não tem que guiar tanto pelo nome, você tem que ver o que o curso tem a oferecer, e tem que ver Sim, o gosto da pessoa também, o quanto ela vai se familiarizar com a profissão, né? exatamente. Elias, nessa sua trajetória, né, desde que você terminou o ensino médio, você falou que você começou a estudar essa parte de técnico de enfermagem enquanto você ainda estava na escola, né? Sim.
Então foi uma bolsa de estudos que você ganhou? Como que foi isso? Exatamente, eu tava já era começo de abril, entre maio ali, apareceu um programa Vence, e quem foi Hum, falar foi até o Adilson. Adilson foi passar na sala, falou, ó, tem um programa Vence, quem se interessar, era como se fosse um SISU. Você escolhia lá dois tipos de curso e qual que se encaixasse, a própria instituição entraria em contato com você para você estar fazendo essa matrícula. Então foi mais ou menos isso. E eu no começo tinha escolhido informática e enfermagem. E aí eles avaliariam a sua nota conforme o que mais se encaixaria. E aí, no caso, o meu foi enfermagem. Estou aí até hoje. perfeito, perfeito. E que bom que deu certo, né, Elias? Ah, Que bom exatamente. Eu falo para todo mundo. Foi uma coisa que deu certo e falou, quando o brasileiro é adaptável, né? Então se a gente corre atrás, se a gente se interessa, a gente consegue qualquer coisa, né? isso, perfeito. Depois desse técnico em auxiliar de enfermagem, aí você fez o técnico de enfermagem? Então, o curso, quando eu fiz, ele era. Os dois eram juntos. Então, você tinha tanta opção de fazer só o auxiliar ou quanto dar a continuidade no técnico. Então, foi ambos, eu fiz os dois. Eu fiz. Quando eu fiz, como que aconteceu? A gente fez o auxiliar teórico, fez o técnico teórico e depois partiu tudo para a prática. E aí ficou tudo mais fácil. Perfeito. Ô Elias, a sua rotina de trabalho dentro lá do hospital, você poderia explicar um pouquinho, pessoal, como se dá essa rotina de trabalho, o que você faz especificamente, como se dá o atendimento, para o pessoal estar meio assim aberto para ver como que é a vida de um auxiliar de Hospitalar. enfermagem, a vida hospitalar. Então, se a gente for partir assim de uma forma prática, tudo que está no hospital a gente faz, né? Vamos pegar assim bem prático. Um curativo, de repente eu trabalho no pronto-socorro, então eu vou passar mais ou menos a rotina de um pronto-socorro. Aconteceu um acidente, então o paciente chega na sala de emergência, então a gente já presta lá os primeiros socorros. Normalmente, se é um caso mais grave, já vem com o SAMU com um suporte avançado, vem um médico, um enfermeiro, um técnico. Quando é um caso mais simples, vem com uma ambulância normal, e aí a gente presta lá os primeiros socorros, sinais vitais, ver se o paciente está bem, se está consciente. A gente mesmo já consegue avaliar, quando a gente está no pronto-socorro, a gente já começa a aprender os macetes de saber se o paciente está bem, se o paciente ele está rebaixando, se ele não está. Então a gente já começa daí. A gente consegue avaliar um paciente a partir do momento que ele entra na sala de emergência. A gente começa a fazer perguntas, tipo coisas bem básicas, para saber se ele está consciente, se ele está orientado, né? Onde o senhor está? Tô no hospital. Mas o senhor sabe o seu nome? Não sei. Então a gente consegue avaliar já o nível de consciência. A gente chama o nível de consciência a escala de coma de Glasgow, né? Então, coisas a se aprender. É, tem um curativo. Então, normalmente a gente separa material, a gente auxilia médico, a gente não faz o curativo. Se for um caso um pouco mais sério, mas se não, se for uma coisa bem simples, se o médico fala, não, pode fazer um curativo com tal pomada, dependendo das situações, tem enfermeiro que precisa fazer debridamento de pele, que é quando a pele está necrosada, então precisa fazer um tratamento a longo prazo e passar pomada para retirar essa pele morta para ver se a gente consegue recuperar. A gente faz medicação diversas, então o paciente chega, tô ruim da coluna, o médico prescreveu tal medicação, então a gente prepara a medicação. Outra coisa que é bem importante é saber ter conhecimento de medicação, porque às vezes a mesma medicação que você faz na veia, ela pode ser intramuscular. Só que tem hospital que é uma medicação que é só para veia e outra medicação que é só para intramuscular. Então, é uma rotina assim que especificamente é um faz tudo, né, no hospital. Se a gente tiver que trocar um paciente, a gente troca. Se tiver que medicar um paciente, a gente medica. Se tiver que prestar os primeiros socorros, esses pacientes mais graves que chegam, a equipe do SAMU chegando, aí a gente assume e eles vão embora. Então aí a gente dá continuidade. Então é uma rotina um pouco mais extensa para se dizer de forma bem detalhada o que se faz, o que se acontece, mas é rotina. Você pega a rotina, vai repetindo, às vezes acontece uma coisa um pouco mais diferente, mas a gente sempre tem alguém para orientar caso a gente não saiba, né? Porque ninguém nunca sabe tudo. Perfeito.
Gente, se vocês quiserem fazer pergunta, como a Stephanie, vocês podem ou podem abrir o áudio, perguntar diretamente para o Elias, ou vocês podem escrever aí no chat, tá? Podem ficar à vontade. A Stephanie está perguntando aí pelo chat, viu, Elias? Acabei de ver aqui. Isso. Qual é Então, o caso mais complicado que você já acompanhou? o caso mais complicado que eu acompanhei, eu acho que foi logo no início, quando eu entrei. Eu tinha, acho que, 7 meses, mais ou menos, de experiência. Chegou um paciente super obeso, paciente que tinha sofrido um infarto em casa. Ele morava em um apartamento já, dado o sacrifício que foi para tirar ele do local, que como foi passado para a gente. Foi um paciente que a gente ficou por mais de 1 hora tentando reanimação e medicação e faz massagem e volta e troca e foi um paciente que foi a óbito, mas assim, foi um paciente que me marcou porque a gente tentou de tudo. Foi medicação, foi fazendo a compressão cardíaca, ventilação, foi uma coisa assim que realmente marcou, porque o paciente não voltou pelo tanto esforço que a gente fez, o que mostrou que nem tudo, né, que a gente sempre, mesmo que a gente queira que a pessoa volte, às vezes não acontece disso acontecer, né? Então, foi uma coisa assim bem aconteceu, mas superamos, né? Elias, qual a faixa etária, assim, que você, quando chega no pronto-socorro, que você fala assim, meu Deus, esse não? Qual a faixa etária que te emociona mais atender a pessoa? Então, eu já trabalho já no pronto-socorro adulto. Eu acho que para criança, eu acho que não, para mim, eu acho que não daria muito certo. Então, eu fico no adulto porque no adulto, pelo menos, a gente já tem um emocional um pouco melhor, porque a gente sabe que ver uma criança, né, morrendo é mais complicado do que ver um adulto, porque querendo ou não, a gente sabe que a nossa vida ela vai terminar, né? Então, ver que Uhum. uma criança que não viveu acaba a vida ali antes é bem complicado. A gente tem mais duas perguntas aqui. A primeira é se vocês recebem algum acompanhamento psicológico para casos desse tipo. Essa pergunta é da Larissa. Então, acompanhamento psicológico. É até interessante que nunca nem eu parei para pensar nisso. Teoricamente, não. Mas dependendo da empresa, se você precisar de um suporte, se você precisar conversar, eles oferecem, né? A gente, por conta até desse Covid, foi instalado um psicólogo online. Mas normalmente eles têm, sim. É porque, como a gente acaba passando por essas situações, a gente acaba conversando entre si. Então, quando você conversa entre si, você já desabafa. Então, você já tem um suporte dos seus próprios companheiros, porque sabe o que você está passando. Logo como a gente está entrando, então as pessoas acabam falando, putz, ó, as coisas às vezes vai acontecer. Tem vezes que vai voltar à vida, tem vezes que não. Então, é muito complicado dizer para você que a gente tem o nosso suporte, como a gente falou. Como eu acabei de falar, falei anteriormente, a gente é psicólogo, a gente é nutricionista, a gente é auxiliar, a gente é técnico, a gente avalia tudo. Então, a gente acaba tendo que ser tudo em um só para nos ajudar muitas das vezes, entendeu? Eu achei legal que você falou, Elias, porque no final das contas, você e seus colegas de trabalho acabam se ajudando, né, nessa situação. Sim, exatamente, porque às vezes, muitas das vezes, que nem, por exemplo, tem um colega meu que, assim, quando o paciente ele evolui a óbito, um colega meu ele não tampona. E tamponar é uma coisa muito teoricamente triste, né? Porque um tamponamento você vai acabar tampando todos os orifícios do paciente que foi a óbito com algodão. E tipo, é uma cena assim, para quem não gosta, é uma cena muito forte. Porque, tipo, teve um professor que falou que, para tamponar, você tem que quebrar o nariz do paciente, porque senão vaza durante o sepultamento, o velório. Então, assim, tem coisas que realmente você escuta o quebrar do nariz, né? Então, é muito mais complicado. Então, é complicado essa parte. E as maiores dificuldades para encontrar no começo é o que acontece. Tem hospital que a gente fala que é hospital escola, né? Que eles dão mais oportunidades para iniciar do que pegar uma pessoa um pouco mais velha. Para a região de Jundiaí, eu, por exemplo, eu entrei na Unimed. Na Unimed, para mim, eles me pegaram sem experiência nenhuma. Eu comecei lá do zero e eu tô lá até hoje. Então, eles conseguiram moldar, eles falaram que eu quero você para moldar você do jeito que eu quero, o funcionário que eu quero.
Já outras não, outras já querem que você tenha uma experiência já para trabalhar em um determinado posto. Então, no começo, é muito complicado porque assim, você tem que saber qual o hospital escola, porque sempre tem um que pega sem experiência nenhuma para moldar você até deixar você do jeito que o hospital quer. Essa é mais ou menos uma ideia. A Karina mandou uma pergunta aqui, se você já sentiu medo em algum momento da sua carreira. Eu pulei uma, mas a gente vai voltar, tá, Stephanie, na sua pergunta. Da Pamela também. Ah, não, ele já respondeu a da Ah, já é, Pamela. Já, da Pamela é já verdade. É a minha É, dificuldade. medo, eu acho que assim, na nossa carreira, a gente sempre tem que ter um pouco de receio em tudo, porque medicação é uma coisa complicada. Existe uma medicação, a gente chama de KCL, né, que é o cloreto de potássio. Essa medicação, a gente até escuta já histórias de amigos que eles contam, né? A funcionária fez uma KCL direta na veia do paciente. É uma medicação que, se você fazer direto, o paciente vai a óbito na hora. Você vai vendo que ele vai começar dando uma sonolência e vai parar. Então, você colocou muito potássio na veia do paciente, o paciente morreu. Então, assim, meu, a gente sempre tem esse medo, porque às vezes você fala, putz, que medicação que eu não posso fazer direto? Que medicação que eu tenho que diluir? Qual medicação que eu tenho que colocar em bomba? Porque se for muito rápido, o paciente. Então, assim, tudo que entra no nosso organismo de medicação, a gente tem que ter um certo receio para não fazer errado. E sempre que possível, a gente sempre tira a dúvida, falar, é isso mesmo? Ontem, por exemplo, vou pegar um exemplo bem simples. Uma paciente estava com uma pressão aí de 20/10. Eu conversei com o médico direto, aí falou, ó, faz lá uma lodipino, 2 nalapril e 2 losartana. Eu falei, mas doutor, tudo isso de uma vez? Ele falou, não, pode dar até 10 miligramas de tal medicação que tá tudo bem. Então, assim, aí eu conversei com o meu enfermeiro e falei, ó, o médico pediu pra gente fazer isso, faz mesmo? Ele falou, não, pode fazer. A gente viu que tá ainda dentro do limite, então a gente faz. Então, sempre que a gente tem uma dúvida, ou quando o médico prescreve algo que você fala, é isso, a gente até questiona. Se a gente vê que não é algo comum, que é diferente de fazer um Profenid e uma dipirona, uma medicação comum. Aí você pega uma medicação que pode fazer a pressão do paciente cair demais, e aí é aquilo. A gente tem que estar em homeostase, né? Tem que estar em equilíbrio total. Então você não pode nem estar com uma pressão alta e nem com uma pressão baixa. Então a gente sempre pergunta, sempre que tiver alguma dúvida, porque numa dessas, a gente coloca um paciente, rebaixa o paciente entra em coma, e aí tudo só piora. Então, é sempre bom, sempre que tiver uma dúvida, sempre questionar ou perguntar para alguém que tenha mais experiência. perfeito, É, Elias. A gente não pode também entregar, né, assim, tudo nas mãos do médico, né, e não questionar Sim, nada, né? É importante isso que você exatamente. falou. A A sua gente, experiência te leva a já ter, né, uma certa sabedoria com relação a certas coisas, né? sim, sim, não que seja certo, a gente até brinca, né, questiona essas questões, porque às vezes o médico fala, não, tem médico que é muito ignorante, então tem médico que a gente pergunta direto pro médico, tem gente que a gente pergunta pro enfermeiro, porque sabe que o médico é ignorante. Então, quando você acaba tendo confiança e questiona o médico sobre algo que você sabe, então o médico ele não vai te tratar mal porque você está perguntando, não, ele vai entender a sua situação, falando, não, realmente, não é uma coisa comum, mas a gente acaba questionando já em algumas condutas e até falando, doutor, você acha que, como eu falei, a gente é muito mais do que um auxiliar, a gente faz um tudo, então, tanto psicológico quanto nessa parte de medicação, fala, doutor, mas será que é isso mesmo? Talvez não tenha uma outra medicação. Então, não que a gente está indicando o que ele tem que fazer, mas a gente questiona para ter um melhor auxílio para o paciente, porque a nossa visão é ter um bem-estar do paciente para que ele vá embora de alta, né? Essa é a ideia. Sim. A pergunta que eu pulei era qual foi o caso que você ficou mais emocionado? É a pergunta da Stephanie. O caso que eu, nossa, eu acho que, na realidade, o meu caso foi época de estágio ainda, porque tinha um paciente internado no hospital, ele era morador de rua, a família não queria cuidar dele, então ele tinha que ficar internado no hospital, porque a assistente social tinha que falar com a família, porque para ele ir embora tinha que ter alguém para cuidar dele, e a família não quis. E aí, beleza, a gente cuidou dele, né, nesse tempo, a gente saiu desse estágio, foi fazer outros, depois a gente voltou. E depois que a gente voltou, a gente soube que esse paciente faleceu. Então,
a gente viu que a família não deu um suporte, não ligou para ele, então foi uma coisa assim que mexeu Toda a com toda a equipe. equipe, exatamente. Foi algo que falou, poxa, pra gente ver como às vezes a nossa vida não vale nada, né? A gente batalha a vida toda para chegar no final da vida, nem os filhos ser interessados pela gente, né? Então, foi algo que mexeu com toda a equipe. Então, foi algo que realmente marcou. Ô, Elias, eu percebi que você, assim, no jeito de você falar sobre esses casos, né, contando sobre a sua profissão e tudo mais, a gente sente, assim, muita humanidade no jeito como você fala, né? Ah, E obrigado. mas é verdade. E você acha que isso é comum mesmo? Isso acontece com quem entra na área de verdade, assim, de peito aberto, que vai para querer? Ou as pessoas O, acabam naturalizando até essa questão da morte, do lidar com o outro, sabe? De ver as então, pessoas Mari, em sofrimento e achar que isso é normal às vezes, né? Eu acho que tem os dois lados, né? Ou você se torna muito humano, ou você fica é, carrancudo. é exatamente isso que acontece. Às vezes você se compadece mais da situação, porque assim, acontece muito isso, não vou mentir. Tenho colegas de trabalho que meio, tipo, problema dele, tá com dor, ah, tá, a gente faz uma medicação. Eu já vejo o paciente mais, eu quero ver o paciente melhor, então a gente sempre vai fazer o melhor para ele estar bem. Falar, doutor, ó, o paciente tá com dor. Ah, vamos fazer uma dipirona. Doutor, dipirona não tá resolvendo. Vamos fazer alguma coisa mais forte? Dá para fazer alguma coisa mais forte? Então, assim, a gente consegue conversar para ter um melhor atendimento, porque assim, não é eu falo, eu tenho uma frase que eu levo comigo que eu não faço para os outros o que eu não quero comigo. Então eu vou fazer para ele o que eu quero ver para ele. Então se eu quero ser tratado bem, então eu preciso tratar bem. Então não adianta você tratar com ignorância, com que aquele momento é o paciente está ruim. Então muitas das vezes a pessoa já fala, já chega, nossa, meu, eu quero ser atendido, vai logo, eu tô com pressa, não sei o quê, mas de uma forma um pouco mais ignorante. Aí depois que a pessoa melhora, a pessoa fala, me desculpa, não tava, estava fora de mim, estava com muita dor. Então, assim, a gente sabe que não é porque a pessoa quer, é porque todo mundo tá com dor, né? É isso que a gente tem que entender o lado do outro, né? Então, mas é isso mesmo. A pessoa acaba ela adquirindo ou ela cria muito amor, ou ela cria muito ódio. Então, tem ambos. As perguntas da Mainara também é uma curiosidade minha, porque eu queria entender a tua cabeça como é que fica na seguinte situação. Como dividir o sentimento na hora de atender um paciente? Até quando isso não se torna uma coisa pessoal e separado profissional? E também, quando você sai de casa, sabe que você acordou já com o pé esquerdo, levou um tropicão, bateu a cabeça na parede, já saiu de casa chutando o cachorro, tacando gato na parede, e Coitado. aí você saiu com aquele dia assim, que fala, Aquele devia ter dia voltado para péssimo. cá. Como chegar no trabalho e ter esse comportamento que você está tendo, desse atendimento bem profissional, bem humanizado em relação às pessoas. E outra coisa, você já sofreu algum tipo de discriminação, que é a pergunta da Mainara, algum tipo de preconceito lá no trabalho por conta de pessoas, cargos superiores até o seu? Ó, vamos começar então pela parte do dia ruim. É, eu, pelo menos, eu sempre dividi serviço, vida profissional. Então, a partir do momento que eu estou entrando no serviço, então a gente tem que separar o que tá ruim e tornar falar assim, não, isso a partir de agora é horário de serviço, independente do que está acontecendo com a minha vida, a gente tem que deixar do lado de fora, porque nenhum supervisor seu vai falar assim, tá, você não, vai para casa, hoje você não tá num dia legal. Não, você vai ter que continuar trabalhando. O máximo que a gente fala, hoje eu não tô num dia legal. Seu chefe vai entender muitas das vezes e vai acabar te delegando algumas funções, talvez não sejam tão complicadas quanto antes, mas você tem que separar, não tem como você falar assim, putz, estou num dia péssimo, e isso daí, se você for deixar se levar, você vai acabar fazendo uma medicação errada, você vai acabar tratando alguém mal, e tem que entender que é o seu serviço que está em jogo. Então, não tem muito o que fazer. É você ter uma boa mentalidade para conseguir separar a vida pessoal e a vida profissional. Porque muitas das vezes você não vai conseguir ter essa separação. E quanto à discriminação, já no começo eu já fui muito perseguido. No começo eu passei por algumas situações que nem eu acreditei que eu passei.
Eu tinha uma enfermeira minha que um dia ela chegou pra mim e falou: Nossa, o que que você faz pra fulana de tal? Eu falei: Nada. Não, porque ela vive pedindo a sua cabeça pro chefe, porque ela não quer que você trabalhe aqui, porque você é isso, você é aquilo. Daí eu falei: Ué, mas eu não fiz nada disso. E depois essa enfermeira, ela pegou e foi se despedir de mim, se despediu de todo mundo, na hora de se despedir de mim, ela falou: desculpa qualquer coisa que eu fiz. E depois uma pessoa falou: essa pessoa falava mal de você, essa pessoa queria você na rua. E hoje eu levo em conta que quem tá na rua, teoricamente, foi ela. Então acho que tudo que ela fez pra mim não resolveu em nada e quem acabou na rua foi ela. Então era uma pessoa que perseguia, sim, tem perseguição. Quando você, como o professor falou, você trata o paciente com humanidade, quando você trata seus pacientes bem, você trata seus colegas de trabalho bem, porque não adianta você só tratar o paciente bem. Se você não tem uma boa equipe para trabalhar e não souber trabalhar com eles, nada flui. Então, isso daí também ajudou bastante. Então, quando as pessoas sabem que você trabalha bem, vão falar: Isso não é o funcionário que você está criticando. Então, eu fui muito criticado, mas quem realmente me conhecia, os meus chefes que me conheciam, falavam: Não, não é isso que está acontecendo. Aí ela mudou de setor e depois fiquei sabendo que ela foi para rua. Então, sim, você vai ser perseguido por mais que você seja bom ou fazer o certo, né? Não seguir como a fila anda, né? Fazer o que os outros fazem. Porque a pergunta dela, que a Mainara fez, que é muito importante, porque em quase todas as profissões, aquela pessoa que está lá meio aprovada por um concurso, o cara se sente, às vezes, maior do que o outro, né? Ele, é como aquele ditado, né? Subiu numa folha de sulfite, ele acha que está num palanque já, e Sim, já começa a pisar nos outros. O que você comentou é uma coisa muito clara, que serve de exemplo para todos, que se você fazer o certo, fazer o bem, não tem como alguém te podar, não tem como alguém te prejudicar, porque sempre você vai ser reconhecido. sim, exatamente. Isso foi. Até conversei com o meu chefe já algumas vezes, porque as pessoas, por o fato de você fazer o certo, as pessoas às vezes acham que você só quer ser certo. Não, mas ser certo hoje em dia é taxado como se você fosse o certinho, mas é algo que a gente tem que fazer já de natureza, né? Então a gente não é porque é certo fazer isso que eu vou fazer o errado. Não, tem que fazer o certo porque é certo, né? Eu não vou colocar isso porque se eu colocar isso eu vou prejudicar meu colega. Mas a partir do momento que o que o seu colega fez prejudica o paciente, e se você viu e você relatou, é seu relatório. Que a gente fala que a nossa anotação é o nosso respaldo. Então, de repente, que nem, por exemplo, aconteceu recentemente, uma enfermeira subiu uma paciente com uma suspeita de um TEP. Um TEP é um trombo que solta da nossa circulação e vai para um dos membros inferiores, para as pernas. Se esse trombo ele se solta, vai para o coração, vai para o pulmão, essa paciente ela pode correr o risco de morrer. Então, se essa paciente vem andando, o risco desse trombo se movimentar é enorme. Então, se você não anotar que, de repente, nesse trajeto aconteceu alguma coisa, e se a pessoa que trouxe não anotou e você anotou, o seu respaldo é ali. Então, a partir do momento que você anota que ela fez aquilo, então, se aconteceu algo durante o trajeto, quem se responsabiliza é ela. A partir do momento que você recebeu, você anotou o que aconteceu, você está livre de qualquer acusação. Mas a partir do momento que ela anotou e não fez, ou que ela não anotou o que ela fez, então, teoricamente, ela vai se responsabilizar. Então, a gente sempre tem que estar atento a isso. Porque é importante você falar isso, porque é complicado você ver no hospital quando ocorre a troca de plantão, né? Sim, Quando um grupo vai passar o plantão para o outro grupo, eles sempre passam e fazem todo o levantamento, fazem a leitura da ficha. Se uma pessoa esqueceu de colocar alguma coisa na ficha, de anotar, isso compromete o que o outro grupo, na hora que ele troca o plantão, que ele vai ter de de acompanhamento do respaldo. paciente. É, Sim, ué. porque tudo que a gente faz é relatado, né? Porque muitos dos casos que acontece alguma coisa em ambiente hospitalar, o que eles vão buscar não é, vamos puxar nas câmeras, não, é anotação. A sua anotação é tudo que você fez com o paciente. Então, a partir do momento que você, levei o paciente andando no banheiro, vou dar um exemplo, o paciente caiu. Aí eles vão questionar: Ué, mas por que você levou esse paciente andando se ele podia ter ido de cadeira? Entendeu? Então, é assim, tudo tem que ser anotado para ter um controle, para ter, se acontecer alguma coisa futuramente, você ter o seu respaldo, né? Então, ao mesmo tempo que você pode se incriminar, é o seu respaldo. Então, tem que estar atento a isso. Perfeito.
A Larissa mandou uma pergunta aqui que é: já aconteceu de você querer salvar um paciente que ainda é possível e um médico ou enfermeiro não deixar? Você perceber que tem uma solução para aquele caso, mas Ó, não aconteceu comigo, mas uma colega minha, ela me contou, foi quase que isso que aconteceu. Uma determinada médica de um determinado hospital, chegou uma criança no hospital, só que não era um hospital preparado para criança e precisava entubar essa criança, só que o hospital não tinha o suporte para essa criança. Então ele teria que ser levado para um hospital de para esse suporte. E no caso, aconteceu que a médica falou: "Não, vamos fazer, vamos tentar". Ela tentou, só que não tinha o suporte que precisava e aí essa criança faleceu. E aí depois a própria equipe questionou, né? A médica falou: nós". A pessoa: "Não, nós não. Você, porque a gente falou que não tinha suporte. Você quis dar uma de herói e a gente acabou perdendo uma vida". Então, assim, é um relato que ela me conta que aconteceu. Então, tem coisas que realmente vai acontecer que às vezes não é que o médico ele quis ser egoísta, mas é que às vezes a gente está com a vida ali na mão. Então cada segundo é precioso. Então ela achou que se ela tentasse fazer alguma coisa ali, resolveria, mas como a gente falou, nem sempre o que a gente quer vai dar um resultado positivo. então aí vai É, também da sua sensibilidade e responsabilidade em saber que nem sempre são as suas mãos que vão resolver aquele caso, né? Exatamente. Exatamente. Tem coisa que foge da nossa alçada. Como eu falei, eu trabalho num hospital para pessoas adultas. Então, a gente tem uma referência para hospital para criança. Então, tudo que. Ah, se chegar um adulto no da criança, não vai ter os materiais necessários. E vice-versa. Então, a gente sempre tem uma direção a se seguir para não correr esse tipo de acidente, né? Incidente. Sim. A Sara mandou uma pergunta aqui que é a seguinte: qual o caso que você mais obteve sucesso de melhora do paciente? Caso, nossa, essa daí eu posso abranger porque foram várias, porque às vezes o paciente ele fica lá com a gente acha que ele não vai progredir, e é porque normalmente o paciente que acontece, um paciente grave, ele chega pra a gente faz tudo o que tem que fazer, depois a gente aciona um suporte avançado que ele vai para UTI. Então a gente lá é só um resguardo do que acontece, mas teve um paciente lá que chegou com a gente, nossa, um quadro que os médicos já ele falou: esse paciente vai a óbito há dias. Esse paciente ficou com a gente tratou, internou na UTI. Como tem um colega lá, uns 2 meses depois a gente ficou sabendo que esse paciente ele conseguiu ter alta, ele conseguiu, estava de cadeira de rodas, ele não vai conseguir mais andar, porém ele voltou a ter uma vida normal, né? Então são vários casos, mas eu acho que esse foi o que deixou marcado pra gente que era um paciente que já era desacreditado, mas vai continuar tendo uma vida, né? Não vai conseguir andar, mas porém vai continuar vivendo. É, Elias, você fala da profissão, assim como a Mariana colocou, com certo orgulho e com uma certa admiração. Mas nós sabemos que em todas as profissões tem os seus lados ruins. sim. Qual que é o pior lado de trabalhar num hospital? Então, até citei. Começa aí por médicos ignorantes, porque a gente conhece que tem vários. É, Às vezes você acaba passando por situações, até mesmo pela chefia, por situações que não cabem a você, mas que aconteceu. Tem a famosa picuinha, às vezes colega de trabalho que quer te prejudicar, porque isso tem bastante. Assim, os lados negativos são vários. Existem lados positivos, existem lados negativos. Mas se a gente for ficar sempre vendo pelo lado negativo, a gente sempre vai ter coisas negativas. Então, eu gosto sempre de ver o lado positivo para que só venha agregar, ao invés de ser algo que só venha me atrapalhar na vida. Então, eu tento sempre ver mais o lado positivo do que ter que imaginar. Tipo, por exemplo, o pessoal chega e fala: putz, amanhã tem que trabalhar de novo. Fala: não, amanhã vai ser mais um dia. Amanhã é um novo dia para aprender, é um novo dia para conhecer pessoas, é um novo dia. Porque assim, eu quando eu chego, eu converso com o paciente, eu busco histórias do paciente, eu gosto de conversar com o paciente. Então, já houve casos lá de paciente: eu sou casada há mais de 60 anos, é o meu primeiro amor. Então, eu gosto de ouvir essas histórias do paciente chegar e falar: poxa, hoje em dia as pessoas estão aí, fica 2 meses, já se separou,
E o casalzinho aqui há 60 anos casado. Então eles contam histórias. Aí quando você acaba sendo legal com o paciente, fala, não, vamos em casa, a gente almoça, come um bolo. Então sempre tem essa troca do paciente. Então fica uma coisa, fica um clima legal. Então, assim, quando você vê o lado positivo, coisas boas vão acontecer. Agora, quando você fica pensando mais no negativo, 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 é aquela coisa, né? Negativo vai trazer negativo, positivo vai trazer positivo. Então, eu tento sempre ver o lado bom das coisas, em vez de ficar pensando pelo lado ruim. Perfeito, Elias. A Daniela fez a pergunta: você, quando terminou o seu terceiro, você prestou o Enem? Sim, eu Como foi prestei. como foi a sua preparação? Como é que se deu isso daí? Ó, então, essa questão aí do Enem até é uma questão meio trágica, porque, assim, no terceiro ano, eu estava totalmente focado mais no curso técnico. Então, eu fiz o Enem mais para saber como é que eu estava, se estava bem, se eu não estava. Então, eu fui assim, não foi uma preparação que eu fiz, porque foi como eu falei, eu gosto de aprender e não estudar. Então, quando você quer aprender, você foca e aprende aquilo para você levar a vida toda. Agora, quando você quer estudar, você acaba esquecendo coisas que você fala, isso aqui eu não vou precisar. Então, seu cérebro mesmo já tem essa noção. Então, você acaba esquecendo. Então, no meu Enem, eu fui muito mediano. Não fui ruim, mas também não fui um dos melhores, mas fui bem mediano aí, questão de Enem. Foi uma coisa que eu não foquei muito. E cursinho. Eu tentei uma vez, ano passado eu tentei fazer o quadro. Paguei o quadro, porém era online, então assim, eu nunca não gostei muito dessa questão aí de aula online, não sei o que, acabei que não dando muito certo. Porém, eu sou mais o presencial, né? Então eu acho que é muito da pessoa. Então o presencial para mim é sempre mais eficaz. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas outras instituições, nos quais são bem renomadas, mas assim, o ruim de cursinhos vestibulares é ter um dinheiro para estar pagando. Então, eu esse ano busquei diferente. Eu foquei em videoaulas, né? Pesquisar conteúdos, vi vídeos, estou vendo professores que dão aulas, que explicam, que ensinam. Então, acho que é ter uma direção, você que focar em ter alguém para te dar uma linha. Se te derem uma linha de raciocínio para você seguir, é seguir essa linha até conseguir, porque videoaulas, assim, por cursos, para mim não funcionou. Então eu tô seguindo outro trajeto aí para ver se dá certo esse ano. E qual é o seu objetivo, Elias? Então, eu tô num enfoque entre enfermagem e medicina. Acho que esses dois aí, como eu gostei bastante da área e no setor que eu trabalho, a gente lida com muito paciente cardiológico. Então, com o tempo, eu comecei a me apaixonar pelo coração. Então, algo que acabou me aprofundando bastante. Então, e tem médicos lá que, como eu falei, quando tem médico que não é ignorante, eles te dão orientações, falam, não, ó, faz isso, ó, faz aquilo. Então, eu tenho uns dois cardiologistas lá que eles me dão algumas orientações de vez em quando, dão algumas dicas. Então, quando você entra nessa área, você também tem isso, né? Acaba conhecendo pessoas que te ajudem a pensar de uma forma diferente, ter uma forma um pouco mais ampla do que pensar, putz, vou trabalhar com isso a vida toda. Não. Eles falam, não, pensa assim, faz isso, busca aquilo. Pessoas te dão, o enfermeiro, que nem, por exemplo, tem uma enfermeira minha que fez faculdade na USP. Então ela me deu umas dicas, falou, ó, tenta fazer pela USP, que ó, lá eles têm algumas bolsas, você consegue morar lá, tem auxílio moradia, tem auxílio alimentação. Então, você acaba tendo uma visão um pouco mais ampla das coisas. Então, talvez seja meu foco seja esse mesmo. Ótimo, Elias. Perfeito. Eu acho que as meninas não têm mais perguntas por enquanto, né? Elias, eu Eu queria falar para você um muito obrigada. Não está que encerrando ainda agradeço, não, mas é Mari. assim, porque a sua história, né? Você vir aqui e se propor um ex-aluno da Belém da Serra, tá, meninas? Ele estudou conosco, se formou lá. É gratificante mesmo, como o Fábio falou no comecinho, né? Ver a sua trajetória e ver como você é feliz fazendo o que você Ah, faz. não, sim, claro. Eu acho A gente que consegue sentir essa satisfação, esse orgulho que você tem na sua fala. Então, eu acho que o principal de tudo não é só trabalhar com o que gosta, mas também ter uma segunda opção. Porque por exemplo, eu
desde que eu estudei no Belém, eu sempre pratiquei handball. Então, de lá para cá, eu sempre pratiquei handball. Então, era algo que me fazia bem e que me faz bem ainda. Então, acho que você tem que sempre ter uma válvula de escape. Acho que independente de tudo, seja qual profissão que você pode ser a melhor profissão, você sempre tem que ter uma válvula de escape. Algo que desfoque você. Fala, não, agora é meu momento. É o momento de eu relaxar, é o momento de eu pensar no que eu vou fazer, nem que seja assistir um filme, sei lá, fazer, viajar, qualquer coisa. Sempre a gente tem que ter uma válvula de escape, porque nem todo mundo vai acabar se dando bem com a profissão, vai se estressar, então isso vai te prejudicar, então é sempre bom ter uma válvula de escape. Elias, muito obrigado pela sua participação. É Você isso, professor, precisando. sempre foi um orgulho de pessoa para a gente, que a gente sempre fala até hoje de exemplos como você que a escola tem e de ser humano também que você é. É isso. E é uma satisfação enorme estar hoje aqui passando experiências para o pessoal, para que eles possam agarrar o sonho deles e ter você como um foco para que eles possam ver uma profissão, ver o que é uma pessoa com amor à profissão e dar sequência daí. Então, é um orgulho muito grande ter você com a gente hoje. E, gente, ó, quando vocês quiserem conhecer o Elias, é só dar uma passadinha lá no hospital. Não, não, professor. Eu até brinco com os pacientes, falando, não, que agora a gente só se vê só em shopping, só não, esquece hospital, hospital é a última colocação. Mas não, eu que agradeço a participar, por ter participado, por estar ajudando. Acho que conhecimento a gente tem que sempre compartilhar, porque a gente morre com ele, né? E como eu falei, eu gosto de puxar a conversa com as pessoas, porque elas passam conhecimento, elas passam histórias de vidas, então a gente acaba agregando mais no nosso portfólio. Então, é algo pessoal seu. Então, acho que quanto mais você quer aprender, mais você vai aprender se você estiver disposto. Então, é correr atrás do que a gente gosta, é ter a nossa válvula de escape, é ter gosto no que a gente faz, porque a vida está aí para ser vivida, né? Então, é isso. Com certeza. Vou encerrar com um vídeo, Elias, que é para você. Ah, Mari, obrigado. Peraí. Apareceu aí? Apareceu, Mari. Apareceu. Prontinho. E é Aí, isso aí. Mari, muito obrigado, hein? Obrigada por ser um profissional dedicado, viu? E por passar tanta paixão para os nossos alunos. Ah, não, que isso. Acho que a gente tem que compartilhar o que a gente sabe, né? Ótimo. Com certeza. Muito obrigado pela participação, viu, Elias? Que isso, professor, precisando, é só chamar. Obrigada. Gente, muito obrigado também pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado pra caramba, assim como a gente gostou do nosso convidado de hoje. E nas próximas semanas a gente tem novas programações aí para vocês. No decorrer da semana a gente vai conversando nos grupos aí. Tchauzinho. Obrigada, meninas.